Eu tenho uma ex. Eu tenho um ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex que me pediu em namoro dias antes do carnaval. Eu nunca tinha namorado antes, nem era uma pessoa que gostava de pegar geral. Eu sempre fui muito tranquila, conheci algumas mulheres, mas nunca desenvolvia para algo mais sério. Eu conheci essa ex em um curso de culinária em novembro. O curso tinha duração de um mês e era aos finais de semana, e na primeira aula foi necessário trabalhar em dupla. Nós formamos uma dupla e seguimos juntas desde então. O primeiro beijo foi no fim de semana seguinte, o curso acabou e nós continuamos saindo. Eu a levei para conhecer alguns amigos, conheci a família dela no Natal e na virada do ano trocamos mensagens apaixonadas. Por mais que eu estivesse envolvida, eu não levei muito a sério tudo que estava acontecendo entre a gente em razão das minhas experiências anteriores. Eu estava só esperando ela aparecer um dia, dar uma desculpa qualquer e desaparecer. Mas isso não aconteceu. No fim de janeiro, ela me convidou para assistir ao pôr do sol em uma praça. E quando eu cheguei, tinha um piquenique todo pronto pra gente. Ela levou tudo: toalhas, iluminação, comida que ela aprendeu no curso que nós fizemos, e até mesmo um rádio que estava tocando músicas muito românticas. Fiquei como, né? Fiquei encantada. Nós comemos um pouco e quando o sol estava começando a se pôr, ela me pediu em namoro. E eu falei não. Eu não sei explicar, mas foi por reflexo. Ela perguntou: quer namorar comigo? Eu, não. Eu precisava responder alguma coisa, né? E a palavra que saiu foi justamente não. Eu tava em pane, mas logo em seguida eu percebi a merda que eu fiz. Eu dei risada e falei: não, óbvio que sim, quero sim. E neste instante eu comecei a viver um sonho. Tudo que eu mais queria era namorar com uma pessoa muito bacana, e ter ela como primeira namorada, pra mim era perfeito demais. Porém, a alegria durou somente uma semana. Na semana seguinte ao pedido, eu contei para as minhas amigas que eu tava namorando. E elas perguntavam se eu tava maluca. Só que eu não entendia nada, né? Como assim, gente? É só um namoro. E aí elas me lembraram de um fato muito importante, determinante até, que eu esqueci. E isso me deixou um pouco preocupada. Eu tinha esquecido totalmente que nós iríamos passar o carnaval juntas em outra cidade. Eu até pensei em levar a minha namorada, mas não cabia mais gente na casa que nós alugamos. Putz, eu tava ferrada. Eu conversei com a minha ex sobre, perguntei o que nós faríamos e ela me acalmou. Disse que estava tudo bem, que seria possível viajar mesmo namorando, muitas pessoas fazem isso e dá certo. E ela ainda me propôs, né? Se você quiser, a gente termina, você curte o carnaval e quando você voltar, a gente reata, a gente segue daqui. Falei, não, não, vamos continuar junto, eu quero ficar com você tá certo, não tem nada a ver, é só um carnaval. E na época não tinha muito esse papo de abrir relacionamento, então não era uma possibilidade para nós. E assim ficou combinado. Continuaríamos juntas, afinal de contas, né? Carnaval não é só pegação, existem mil e outras maneiras de diversão. Ela concordou e nós passamos o carnaval separadas. O carnaval chegou e no dia da viagem, as minhas amigas perguntaram se eu terminei e acharam que não daria muito certo essa ideia de eu ir viajar namorando. E realmente não deu. Logo na primeira festa, eu conheci uma carioca maravilhosa. Ela deu em cima de mim, mas eu não fiquei. Porém, eu me senti totalmente atraída por ela, não vou negar. Como era uma cidade muito pequena, nós nos encontrávamos em todos os eventos que tinha. Nos 2 primeiros dias, eu consegui resistir. Não bebi nada alcoólico para não fazer nenhuma bobagem. Nem contei para as minhas amigas, para ninguém me influenciar. Mas no terceiro dia, eu estava na gigante fila do banheiro feminino e para passar o tempo, eu comecei a conversar com o pessoal que estava por lá. E à minha frente estava uma das amigas da carioca. E ela foi bem direta e disse que a amiga dela não tirava os olhos de mim. Eu falei que também achava ela muito atraente, mas eu namorava. Não tinha como acontecer nada. A moça insistiu no assunto, argumentou que era carnaval, que todo mundo fala, né? Que nada que aconteceria lá teria continuação, que seria só um beijo sem importância. E depois cada uma seguiria seu caminho. Eu neguei e disse que nada poderia acontecer entre a gente. Por dentro, eu estava com muita vontade, mas poxa, justo quando eu começo a namorar, você vê essas pessoas que traem? Logo de semanas seguintes eu vou ser a pessoa que trai? Jamais, eu era totalmente contra isso. Eu poderia ter terminado para viajar, né?
E eu não fiz isso, foi uma escolha minha. Então eu seria fiel à minha ex. Eu voltei pro fervo e o lugar que estava acontecendo a festa era um galpão e estava muito quente, tinham muitas pessoas lá dentro. Eu saí pra tomar um pouquinho de ar, pra refrescar, e encontrei a carioca fumando do lado de fora. Ela veio puxar papo comigo, jogando charme, olhando fundo nos meus olhos, falando bem pertinho. E eu não resisti. Partiu de mim o beijo. Eu dei a iniciativa. E nós beijamos até o fim da festa. Eu me perdi das minhas amigas e ela me ofereceu uma carona. Aceitei e no meio do caminho eu pedi para ela encostar. Ela estacionou e nós nos beijamos mais e mais. Enquanto estava rolando tudo dentro do carro, eu senti o meu celular vibrar. Com certeza eram as meninas querendo saber de mim, né? Eu tinha sumido. E depois que nós transamos, seguimos e ela me deixou em casa. Quando eu cheguei, as meninas já estavam dormindo. E assim que eu deitei, eu peguei o celular para dar aquela conferência, né, que a gente faz. E a vibração era de mensagens da minha ex. Ela queria saber como que estava sendo tudo. E todos os dias nós conversávamos no fim da noite. Eu contava para ela cada detalhe do meu dia, super empolgada, tudo que eu tinha feito. Mas dessa vez eu ocultei alguns detalhes. Eu me senti bem culpada e não achei que seria bom ter essa conversa por telefone. Nos 2 dias seguintes, eu continuei traindo a minha ex e beijando a carioca. As minhas amigas até perguntaram: Ué, não tava namorando? Mas eu disse que tinha ganhado um Vale Night somente pro carnaval e que tava tudo certo. Elas acreditaram e menti mais uma vez para outras pessoas que eu gostava. E o carnaval acabou. Eu me diverti muito. Eu nunca mais soube da carioca. Não tive coragem de dizer pra minha ex que eu a traí no início do nosso namoro. Depois desse carnaval eu nunca mais a atraí. No início eu fiquei com muito peso na consciência de mentir pra ela, mas depois achei melhor não pensar mais nisso e seguir. Nós ficamos juntas por 7 anos sem ela saber que foi traída. Sem ela saber que eu traí logo no início do namoro, do meu primeiro namoro. Talvez ela saiba ouvindo essa história, né? E você, tem alguma história? Mande para tenhomaex@gmail.com. E se gostou do podcast e quer mais histórias, faça parte do nosso Apoia-se. apoia.se/tenhomaex. Com R$ 8 por mês, você recebe histórias inéditas toda quinta-feira.